Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. A liberdade é a maior expressão de vida. Quando a gente entende sobre a liberdade, a nossa forma de levar a vida imediatamente é afetado por causa desta percepção, por causa deste entendimento. Seja bem-vindo neste vídeo. Eu vou compartilhar com você o tema que você viu na descrição ou no título e você vai entender qual é o conceito ou qual é a forma em que eu quero compartilhar com você sobre isso. Um tema que vai mudar a sua percepção, vai mudar a sua forma de entender e ao mesmo tempo em lidar com isso. Para que você venha entender sobre isso, você primeiramente precisa entender os conceitos que estão por detrás de tudo isso. A expressão que nós temos tido sobre o perdoar, às vezes tem sido aquele conceito simples, aquele conceito em que a gente acha que perdoar ainda seja uma obrigação, ainda seja algo que meio de uma forma moral, de uma forma religiosa, de uma forma que você tem aquela percepção sobre o amor, de uma forma simplesmente humana, simplesmente de que nos dá a noção sobre nós sermos alguém do bem. Mas na verdade isso vai muito mais além disto. Existe algo muito mais além, existe um conceito muito mais além que a gente precisaria entender. Às vezes a gente acha que tudo que a gente deve fazer, ou seja, o ato de perdoar, como se fosse que a gente acha que está em desvantagem em nós fazermos alguma coisa desse jeito. Porque a gente acha simplesmente alguém fez alguma coisa que a gente não gostou, que a gente entrou nesse estado. É um estado em que a gente precisaria perdoar alguém e às vezes nós temos uma noção sobre isso, como se fosse que quando a gente perdoa, a gente sente uma desvantagem, como se a gente estivesse em desvantagem, como se fosse que a pessoa que fez alguma coisa que a gente não gostou, como se ele simplesmente saísse e a vida dele estaria bem, que nada estaria contra ele porque a gente perdoou esta pessoa. Mas na verdade isto vem de um conceito limitado que nós temos sobre as coisas. Os conceitos que nós temos sobre a vida, sobre aquilo que a gente é. Tudo isso é mal entendido da nossa natureza. Como eu dizia no princípio, conhecer a verdade e a verdade nos liberta. A liberdade é a maior expressão de vida. O que eu quero dizer é que a liberdade é aquilo que a gente é. Nós somos a própria liberdade. E esta liberdade é expressa em todas as coisas. É como se fosse que não existe alguma coisa que nos afeta, não existe alguma coisa que vem exatamente para afetar o nosso ser, porque nós somos livres. Quando as coisas nos afetam é porque, na verdade, aconteceu algo em que o nosso entendimento, na verdade, não estava alinhado com a liberdade. Mas você precisa entender o que é a liberdade. Não é esta liberdade simples que eu estou referindo. É o estado onde nós alcançamos a nossa essência divina, onde nós acessamos a nossa verdade interior, onde nós acessamos o estado incondicional, o estado da eternidade, o nosso estado que nos conecta com a nossa essência. Mas eu vou só tocar nesta parte, eu vou tocar apenas nesta parte, para eu não criar talvez várias formas de você entender isto. Eu vou manter você no tema, para que você venha estar dentro desta linha, deste crono, que vai nos dar um entendimento de como que a gente pode lidar com este termo. Como que a gente pode transformar o ódio em perdão. Como que a gente pode transformar a inveja, todo esse termo que nós temos, em um lado que nos torna mais saudável, nos torna mais realmente o que nós precisamos ser. Porque existem conceitos verdadeiros. E esses conceitos, eles vêm da liberdade. Tudo aquilo que afeta você, na verdade, foi você que permitiu com que você vivesse aquilo. Na verdade, a palavra mais correta, a palavra que mais se encaixa neste tema não é transformar, é transmutar. O transmutar é uma forma de nós moldarmos as coisas a partir da essência. Ou seja, você vai pegar alguma coisa, mas esta coisa, quando ele passa por um processo, ele muda de forma, mas esta mudança ocorreu não simplesmente em
nível físico, mas ele ocorreu em um nível da causa, o que causou aquela matéria e aquela essência. Então, é isso que vai poder afetar a sua transformação. Para que você venha mudar a sua vida, você precisa moldar, ressignificar a sua essência. Mas esta essência eu quero dizer algo que a gente se identifica. Você precisa reconfigurar a parte que causa tudo aquilo que você vive. E então, eu espero que você esteja pronto para esta jornada de mais um conhecimento onde eu vou compartilhar com você sobre como que a gente pode transformar, transmutar o ódio, a inveja ou a raiva que nós temos em amor, compaixão e perdão. Como é que a gente pode transformar todo esse termo? Mas para que você entenda isso, mas é claro que você precisa entender o que é que está por detrás. Como eu já falava no princípio, você precisa entender a causa das coisas. Você já imaginou que as coisas que você sente, você já imaginou que às vezes quando você sente alguma raiva, alguma irritação de alguém, o ódio que você sente, quando você permanece naquilo por um tempo, de repente a sua cabeça começa a doer. E parece que certas pessoas não se perguntam por que isso acontece. Por que isso não afeta a pessoa com a qual nós estamos irritados, em que nós temos ódio. E a partir dali, onde a gente precisa refletir que existe um jogo de energia que acontece. Neste momento você percebe que quando você permanece nesse estado, onde você está com raiva, algum ódio, algum ressentimento contra alguém, que você acha que fez alguma coisa que não foi de acordo com o que deveria, a pessoa que sofre é você. A pessoa que sofre, você que está naquele estado onde você está ressentido, você sente alguma coisa contra. Parece que a pessoa que sofre é a pessoa que está neste estado. Ao invés de nós afetarmos a pessoa que na verdade causou ou que a gente está, ao invés de a pessoa que causou isto ser afetada, a partir deste ponto a gente começa a pensar que existe alguma coisa. Se a pessoa que está a sofrer somos nós que sentimos aquele ressentimento, aquela raiva contra alguém, então isso significa alguma coisa. Por que ao invés de a outra pessoa que causou com que a gente estivesse nesse estado, estivesse a sentir-se mal ou sendo afetado, mas na verdade somos nós que somos afetados. Isso vai nos levar a um outro ponto. Você é responsável por tudo. Tudo que acontece em sua vida, você é o responsável. O que acontece é que você não está conhecendo a você mesmo, você não está conhecendo essas leis e você vive como de uma forma limitada, de uma forma que você se identifica de uma forma humana. É a partir dali onde os conceitos que nós temos, a gente percebe que estão distorcidos. A forma como a gente vai levar as coisas, eles estarão fora da moral, estarão fora daquele amor divino, porque a gente simplesmente não conhece a nós mesmos. E a partir dali onde a gente vai achar que perdoar alguém é algo difícil. Mas na verdade é um caso onde você precisa entender como é que funciona esta lei, como é que funciona este termo, porque quando você entende isto, isso se torna muito mais fácil, se torna de uma forma que você sente o prazer de poder perdoar alguém por alguma coisa. Isso depois de você entender o conceito, isto depois de você entender como é que isso funciona. Então, quando eu falava que você é responsável por tudo, isto quer dizer que existe um campo que a gente vai chamar o campo de permissão e o campo de aceitação. Estes campos de permissão e aceitação, eles querem dizer a nossa energia. Eles querem dizer que nós somos seres que podem manter o contato com todas as coisas. E além de coisas, são pessoas. Ou seja, existe aquela possibilidade de nós nos conectarmos com as outras pessoas. Porque nós somos todos um. Porque nós somos conectados de uma forma essencial. Nós somos o mesmo. Nós somos um. Só que de uma forma individual, existem as ligações. Essas ligações são ligações de energias. E
O campo de permissão e o campo de aceitação, eles acontecem de uma forma que essas ligações que a gente mantém, são eles que causam com que a gente pode ser influenciado, a gente pode ser afetado por coisas, por pessoas e pelas situações. Mas existem formas de, quando a gente domina, quando a gente conhece a nós mesmos, a gente consegue manter as coisas no lugar. A gente sabe ser o que a gente é, sem que a gente seja afetado. Então, quando a gente conhece a nossa natureza, a natureza daquilo que a gente é, a partir dali, nós vamos levar as coisas de uma forma diferente. E onde nós podemos governar a nossa energia. Então, isso já vai nos levar ao gerenciamento de energia. Então, aqui no gerenciamento de energia, eu vou mencionar alguns elementos de uma forma um pouco mais resumida, para que você venha entender a linha deste tema. Lembrando que nós somos feitos de energia, mas essa energia é a essência, aquela energia sagrada, aquela essência divina. O primeiro elemento que eu quero mencionar é o elemento de que você paga por tudo. Como assim você paga por tudo? Faz de conta que a energia é o dinheiro. E você constantemente está fazendo coisas, você constantemente está pagando por coisas. Mas você pode não perceber se você está pagando ou não. Isso está na medida de você estar consciente ou inconsciente. Quanto mais consciente você for, melhor. Porque ali você vai poder estar mais atento daquilo que pode estar acontecendo em sua vida. Então, dinheiro é simplesmente a expressão de energia. Se você não percebe que existem momentos, ou seja, nós constantemente estamos comprando as coisas. E nós não sabemos que, na verdade, isso está relacionado com aquilo que a gente sente. Você faz coisas para você se sentir bem. E isso pode estar acontecendo de uma forma inconsciente. Você está comprando sentimentos, você está gastando a sua energia em coisas. E essa forma de você gastar a energia em coisas é a forma de você estar a viver a sua vida. Coisas que você faz. Faz de conta as coisas que você faz no seu dia a dia, na sua rotina. Você vê TV, você se distrai, você faz amizades, você se relaciona, você faz tantas coisas. Tudo isso são formas de você comprar coisas para que você sinta-se de alguma forma específica que aquilo pode estar te recompensando. Então isso acontece de forma energética. Nós somos seres que constantemente estamos fazendo todo esse termo. É por isso que é a partir dali onde entra o gerenciamento de energia. O gerenciamento de energia, neste elemento que eu já mencionei, você paga por tudo. Quer dizer que tudo que acontece em sua vida, você é responsável. A grande dica ali é sobre você estar consciente. Quanto mais consciente você for, mais você vai poder ter o controle sobre isso. Mais você vai perceber as coisas que acontecem em sua vida. Então, tudo que acontece, quando eu já falava sobre o relacionamento que nós podemos ter com as outras pessoas, quando a gente não conhece a nós mesmos, aqueles campo de aceitação e o campo de permissão, eles têm a ver com o relacionamento que nós temos. A gente está se relacionando com as outras pessoas, isso faz com que exista caminhos de energia, ou seja, nós somos como faz de conta, nós somos esta energia, somos carregados de energia e as ligações que nós temos, os relacionamentos que nós mantemos com as outras pessoas, isso já cria essas ligações. Quer dizer que nós estamos dividindo a nossa própria energia sem mesmo saber. É por isso que você sente falta de pessoas. É por isso que você sente saudades das pessoas. Porque você criou a ligação de energia. Você ligou e isso causou dependência de alguma forma. Eles estão influenciando você, ou você está sabendo se governar, ou você está sabendo se relacionar com as pessoas.
Quando você não sabe se relacionar com as outras pessoas, você simplesmente aceita as coisas de uma forma inconsciente. Essas pessoas estão influenciando você. Então isso vai afetar os seus sentimentos, as coisas que você faz, a forma como você pensa. Todo esse termo estão em formas de relacionamento. Isso não está apenas em relacionamento com as outras pessoas, também está em relacionamento com as coisas que você mantém. Pode ser qualquer coisa, desde que seja o relacionamento. O relacionamento ele faz com que nós possamos nos limitar, nós possamos criar as ligações. É como se fosse que nós estamos dividindo a nossa própria energia com as outras pessoas. Então, quando a gente está dividindo a nossa energia, então vai haver aquele senso. Às vezes a gente sente falta de alguém, a gente sente saudades, porque nós criamos, nós estamos, ou seja, nós mantemos, dividimos a nossa energia com as outras pessoas. Então, o que acontece? Quando eu já falava sobre o campo de aceitação, o campo de permissão, e a partir daqui onde isso tudo acontece, é como se fosse que este campo, quando nós recebemos influência, é porque nós aceitamos e permitimos. Quando a gente aceita a influência das outras pessoas, isso pode acontecer de uma forma inconsciente, você pode não estar sabendo disso, mas está a acontecer. Isso está em níveis de energia, por isso que é necessário nós mantermos um gerenciamento de energia, ou seja, nós temos a consciência de nossa vida, a consciência de aquilo que a gente é. Então, nós temos estas influências que acontecem, o campo de permissão, o campo de aceitação. Como é que isso acontece? Quando as outras pessoas nos influenciam, nós estamos aceitando. Estamos aceitando com que haja aquela influência de outras pessoas. E daqui a pouco a gente já vai começar a viver todo esse termo, tudo isso que a gente está aceitando, a gente vai estar a viver. Quando a gente já está a viver isso, tudo que nós recebemos de influência, e a partir dali onde nós permitimos com que as coisas acontecessem. Então, isso que acontece é um nível de energias. Quando a gente mantém contato, quando a gente mantém relacionamento com as outras pessoas, está acontecendo as linhas de ligações. Nós estamos dividindo a nossa própria energia. A questão aqui é que como que você vai lidar com isso? Por que eu estou mencionando sobre isso? Depois você vai entender por que eu estou mencionando sobre isso em relação ao título do vídeo, para que você entenda sobre isso. Então, essa forma de nós aceitarmos isso tudo que nós recebemos de influência, mas também existe a possibilidade de nós fecharmos aqui. Fecharmos e fecharmos. Quer dizer que nós podemos receber influências, mas isto nós também podemos fechar. Quando a gente fecha, é porque a gente não está aceitando as influências de energia, porque nós estamos gerenciando a nossa energia. Nós não estamos comprando, porque nós percebemos que nós somos o que a gente quer, nós somos aquilo que a gente precisa. Então a gente pode fechar. Como é que isso pode acontecer de uma forma normal? De toda essa forma normal que nós temos aqui na realidade, isso acontece por causa como é que você pode fechar esses portões, essas portas? Por causa de autoconhecimento. O autoconhecimento, dentro dela nós encontramos a autoconfiança. É como se fosse que você já tem confiança em você, porque você já conhece quem você é. Você já conhece o seu lugar, você já conhece o seu posicionamento. Então você estará dentro de um campo protegido, desse jeito que a gente pode proteger o nosso campo, do nosso ser. Quando a gente conhece nós mesmos, a gente cria algo que nós podemos gerenciar a nossa vida, a nossa realidade, porque a gente já está conhecendo a nós mesmos, a gente está conhecendo a natureza de nossa energia e assim nós criamos uma consciência de confiança, ou seja, você confia em você, você confia naquilo que você pode fazer, você confia naquilo que você é, você acredita, você sabe quem você é, então você sabe ser, você sabe estar, você sabe se relacionar, você não sabe quando deixar se influenciar e você sabe quando não aceitar todo esse termo. Então você mantém. Toda essa forma é uma forma de nós estamos a comprar.
Quando nós estamos a comprar, é porque nós estamos dividindo a nossa energia, nós estamos dando. E é por isso que a gente vai receber, porque a gente está a dar. Quando você paga, você recebe na mesma proporção. Então, isso nos ajuda a perceber como é que acontece. Por exemplo, isso também acontece nas pessoas tímidas. As pessoas tímidas, eles dividem a sua energia, mesmo sem eles saberem. É por isso que eles são tímidos, porque eles dividem a sua energia com as pessoas, com a sociedade, em qualquer lugar que esteja. Por isso que essas pessoas são tímidas. Mas eu acho que não vou falar ainda sobre isso, para manter aqui o tema e o foco no tema principal que eu devo compartilhar com você. Então, isso que acontece. Agora, na questão que eu falava, quando a gente tem um ressentimento contra alguém, de alguém, por que a cabeça dói? Por que a nossa cabeça dói? Por que não é a outra pessoa que sofre? Isto porque acontece uma distorção de energia. A nossa própria energia ele fica distorcido, desalinhado. Então, nós começamos a perceber através de dor de uma cabeça, nós passamos a nos sentir mal. E então, neste momento, você já pode perceber este ponto de nós estamos a dividir a nossa energia, ao invés de a outra pessoa ser afetada. Por que somos nós que estamos sendo afetadas se nós sentimos o ódio contra alguém? Então você já pode perceber por que existe esse termo de liberdade. Porque o verdadeiro conceito de a gente perdoar, ele vem por nós conhecermos quem somos, por nós conhecermos a nossa energia, aquilo que a gente é, por nós autoconhecermos o nosso ser e saber se posicionar e manter a nossa liberdade. Então, perdoar, ele vem não por uma forma de nós estamos em desvantagem, e sim por nós conhecermos a essência da liberdade, por nós conhecermos aquilo que a gente é. Então, quando a gente sente que a outra pessoa fez alguma coisa de mal, na verdade, isso é mau conceito. É porque nós não estamos aceitando aquilo como uma realidade. Por isso que a gente vai sentir que, como se fosse algo contra. Nós vamos achar que ele fez alguma coisa de mal. Mas tudo aquilo que a outra pessoa faz, isso tem a ver com ele. Isso não tem a ver contigo. Porque a essência das coisas, a essência de isto, é você entender que as coisas que outras pessoas fazem, isso não tem a ver contigo. A forma como você reage diante daquilo é que tem a ver contigo. Esta é a essência. Então, esta forma que você reage, sem perceber que você está, é quando você sente o ódio. Isso faz mal contra você. Por que isso faz mal contra você? Porque você está bagunçando a sua energia. Por isso que isso não está afetando a outra pessoa, isso está afetando a você mesmo. Porque você está, ou seja, porque isso tudo tem a ver com a sua própria energia. Você está pagando para você sentir-se mal e mesmo você nem percebe disto. Você está pagando para você sentir-se mal. Você está pagando para você sentir uma dor de cabeça porque você não conhece a natureza da energia sagrada. Você perceber qual é o verdadeiro conceito de nós termos compaixão das pessoas, nós perdoarmos. Isso não tem a ver com outra pessoa. Isso tem a ver simplesmente contigo. Qual que é o seu nível de percepção? Qual que é o seu nível de autoconhecimento? Qual que é o nível de você conhecer a você mesmo? Isso vai ser revelado pela forma como você responde, não só às pessoas, mas a própria vida, as situações. Todos esses termos são formas de nós respondermos para aquilo que a gente é. Perceber que nós somos seres livres, nós somos a essência, nós somos todas as coisas. Então é por isso que a gente sente dor de cabeça, porque tudo é a nossa própria energia, nós somos responsáveis por tudo. Quer dizer que quando você sente o ódio contra alguém, na verdade é porque você não está aceitando aquilo como a realidade. Você não está aceitando aquilo como se fosse algo que aconteceu. Então você fica frustrado, você sente aquela irritação, você sente a raiva de algo que alguém fez e você não gostou, alguma coisa desse jeito. Ele está distorcendo a sua própria energia, por isso que você sente a dor de cabeça, você sente mal depois de um tempo, você manter sempre este ressentimento. É dali onde surge o perdoar. Nós transcendermos os relacionamentos, nós transcendemos ou nós mantermos a nossa energia no lugar. Nós sabermos quando é que a gente pode ser influenciado, quando é que a gente pode ser afetado pelas energias de outras pessoas. Então, quando nós deixamos com que as coisas venham nos afetar porque nós não conhecemos a nós mesmos, nós não estamos fechando a porta, nós não estamos sabendo nos posicionar. Então a gente fica frustrado, a gente sente ódio, a gente sente todo esse termo de inveja, porque a gente não está conhecendo a nós mesmos, nós não estamos mantendo a nossa essência nós não estamos mantendo aquilo que a gente é verdadeiramente. Tudo é a sua própria energia.
você está afetando a sua própria vida. O ódio que você está sentindo, você mesmo causou isso, mas você não percebe, você não está aceitando a realidade que as outras pessoas fazem. De lembrar que tudo aquilo que as outras pessoas fazem, isso é o que essas pessoas são, mas a forma como você vai reagir diante de isto é que vai revelar aquilo que você é. Então, isso é uma das formas que, quando você entende sobre isso, você já pode entender qual que é a necessidade de nós perdoarmos. É sobre você conhecer a si mesmo e manter a liberdade. Conhecer a verdade e a verdade vos liberta. Esta verdade é aquilo que você é a sua própria essência. Nós somos a própria liberdade. Então, quer dizer que tudo aquilo que a gente sente, a forma como a gente reage diante das coisas, isto está revelando o que a gente está comprando, o que a gente está permitindo entrar em nossa vida. Você não está gerenciando a sua própria energia. E quando você começa a perceber sobre isso, quando a gente perdoa, é porque a gente está comprando a liberdade. Ou seja, nós somos a própria liberdade. Nós estamos mantendo a nossa essência, nós estamos mantendo a vida em nós, porque nós gerenciamos a energia, nós gerenciamos aquilo que a gente é. É uma forma de nós mantermos a nossa energia saudável. E nós não estarmos a bagunçar a nossa própria energia. Constantemente você está dividindo a sua própria energia. E lembrar que todos os relacionamentos que você tem é porque você dividiu a sua energia. E você precisa transcender o relacionamento. Você precisa entender a essência do relacionamento. E você se enxergar a partir de outra versão, mas você manter o que você é. Você manter aquilo que você é. É o nível de autoconhecimento. É você permitir ou você deixar você fluir. Você não aceitar qualquer coisa, você não ser afetado por outras energias de uma forma simples, mas sim conhecer o que você é, conhecer a natureza da sua própria energia e usar isto ao seu favor. E isto é uma das formas de nós mantermos o auto-pertencimento. O auto-pertencimento é a forma de nós mantermos a nossa energia e não sermos afetados de uma forma simples por outras pessoas. Então, os relacionamentos, eles acontecem por haver energias. As energias de uma forma que nós abrimos a possibilidade, nós abrimos o caminho. E este caminho é onde vai passar as energias. Ou você dá, ou você recebe. Você é influenciado, ou você influencia, ou você mantém um equilíbrio daquilo que você é. O que quer dizer que o ódio que você sente contra alguém, nada mais é você colocar sua energia contra si mesmo. É como se você criasse armas. Você criou armas, mas você está usando estas armas contra você mesmo. Porque tudo pertence a você. Isso simplesmente tem a ver com a forma como você responde diante das coisas. Mas você deve manter a liberdade, manter aquilo que você é. E nós transcendermos os relacionamentos, manter a nossa identidade, manter. E nós estamos conscientes daquilo que a gente pode aceitar e aquilo que a gente permite em nossa vida. Tudo isso são jogos de energias. Quando você entende sobre isso, você muda a sua percepção, você muda a sua forma de entender o que é perdoar, o que é o amor, o que é a compaixão. É você saber se conectar e ao mesmo tempo ser livre desta conexão, você manter o equilíbrio. Não tem a ver de uma forma que você fica em desvantagem por aquilo que a outra pessoa fez, como se fosse que não existe algum juiz que vai fazer a justiça. Na verdade, é você ser livre, você manter a sua identidade. O que as outras pessoas fazem é simplesmente aquilo que eles são. Você não precisa se identificar com aquilo que eles são. Quando você se identifica, logo, ali começou já você a aceitar aquele afeto, aquilo que as outras pessoas fizeram, você aceitar como se fosse algo que afetou você. Isso simplesmente tem a ver com você conhecer a você mesmo, você gerenciar a sua energia e ao entender sobre este jogo do relacionamento, a gente poder ser livre. Então, isso é uma das formas de nós podermos transmutar, nós poder transformar o ódio em amor, em perdão. Você entender o verdadeiro conceito de perdoar. Quando você entende sobre o jogo da energia,
Então, você muda a forma de você se relacionar, você levar as coisas. Tudo aquilo que nós somos, como se fosse uma natureza, a gente faz sem esforço. Então, o Cristo, ele faz de uma forma natural, porque nós somos esse estado natural, nós somos esse estado em que nós fazemos as coisas não por obrigação, não de esforço. É porque dentro do conceito de Cristo já existe a verdade. É você conhecer a verdade e saber como é que as coisas funcionam. Então você vai mudar a sua percepção. Perdoar é um ato de você ser alguém que conheça você mesmo e você mantém a liberdade. Você transcende todos esses conceitos, todas essas formas de relacionamento onde nós somos afetados e a gente manter aquilo que a gente é. Então este foi o vídeo. Talvez haja coisas que eu não mencionei, que eu não falei e eu possa falar em próximos vídeos. Então, se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. E se você é novo aqui, faça a sua inscrição, ativa o sino de notificação para não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos. Porque ainda tem muito mais a ver, tem muita coisa boa que você vai poder usufruir de um conhecimento que vai ajudar você a entender os conceitos de vida, os conceitos de Deus, os conceitos daquilo que a gente é verdadeiramente, a nossa essência. E a gente viver de uma forma livre, a gente poder usufruir daquilo que a gente é verdadeiramente. Então, nos encontramos em próximo vídeo.